Imagine a imagem frenética de uma metrópole. Pessoas apressadas, imersas em seus celulares, enquanto algoritmos invisíveis determinam o que veem, consomem e até sentem. E então surge a pergunta: o neoliberalismo acabou? Ou somos nós que acabamos? Será que assistimos ao fim de uma ideologia, ou paradoxalmente sua vitória tão completa que já não conseguimos mais percebê-la? Talvez, como disse o filósofo Mark Fisher, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Mas afinal, estamos vivendo o colapso do neoliberalismo ou a sua mutação mais sofisticada? Neste vídeo, vamos mergulhar na história, na cultura e nas crises dessa ideologia que moldou nossas vidas, nossos afetos e até a maneira como pensamos sobre nós mesmos. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa refletir sobre o mundo em que vivemos. E já responda nos comentários: você acredita que o neoliberalismo acabou ou que ele continua agora dentro de nós? Para entender o que muitos chamam de fim do neoliberalismo, precisamos antes compreender o que ele foi, ou ainda é. O neoliberalismo surgiu como uma resposta direta à crise do capitalismo nos anos 70. Após o fim do chamado boom do pós-guerra, o mundo enfrentou inflação, desemprego e o esgotamento do modelo de bem-estar social. Diante desse cenário, uma nova proposta emergiu: reduzir o papel do Estado e confiar no mercado como o principal motor da eficiência e do progresso. Sob essa bandeira, políticas de privatização, desregulamentação e redução dos gastos públicos se espalharam pelo mundo. Margaret Thatcher, no Reino Unido, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos, tornaram-se os ícones dessa virada histórica. A frase célebre de Thatcher sintetiza o espírito da época: não existe sociedade, apenas indivíduos. Não era apenas uma política econômica, era uma filosofia de vida, uma visão de mundo onde o mercado não apenas regula a economia, mas organiza também as relações humanas e os valores sociais. Esse modelo, que parecia revolucionário nos anos 1980 e 1990, passou a ser exportado globalmente, tornando-se a regra silenciosa que moldou países, instituições e, claro, indivíduos. Mas será que essa promessa de eficiência e liberdade se cumpriu? Ou criou novos tipos de desigualdade e sofrimento? O neoliberalismo não se limitou a reformas econômicas ou políticas públicas. Ele foi, sobretudo, uma transformação cultural profunda, que moldou subjetividades, valores e comportamentos. Sob sua lógica, cada indivíduo foi incentivado a se tornar uma empresa de si mesmo, responsável por gerir sua vida, maximizar seus talentos e competir incessantemente no mercado. A meritocracia passou a ser exaltada como virtude máxima, enquanto a solidariedade e a cooperação foram relegadas ao plano do idealismo ingênuo. Essa cultura penetrou em todas as esferas da vida. No trabalho, onde a estabilidade cedeu lugar à precarização e ao culto da produtividade. Na educação, que passou a valorizar habilidades utilitárias em detrimento do pensamento crítico. E até nos afetos, onde relações se mercantilizam, tornando-se transações de capital social. Como aponta o filósofo Byung-Chul Han, vivemos na sociedade do cansaço, exaustos pela obrigação constante de sermos eficientes, criativos e felizes, uma positividade tóxica que nos esgota e isola. Hoje, algoritmos definem com quem interagimos, o que consumimos, o que sentimos. O mercado, antes visível nas vitrines das lojas, agora habita nossos dispositivos móveis, moldando silenciosamente nossas escolhas. O algoritmo tornou-se o novo Deus invisível. Mas será que é possível escapar dessa lógica? Ou já nos tornamos tão imersos nela que sequer conseguimos imaginá-la como uma escolha e não como uma natureza? Apesar de sua aparência triunfante, o neoliberalismo revelou, ao longo das últimas décadas, suas falhas estruturais e contradições profundas. A primeira grande fissura ocorreu em 2008, com a crise financeira global. Bancos faliram,
mercados colapsaram, milhões perderam empregos e moradias. A promessa de que o mercado se autorregularia e garantiria prosperidade para todos mostrou-se ilusória. E quem acabou socorrendo o sistema? O Estado, aquele mesmo que o neoliberalismo dizia ser o problema. Em seguida, a pandemia de Covid-19 expôs ainda mais as fragilidades desse modelo. Sistemas de saúde precarizados, desigualdades abismais e trabalhadores essenciais mal remunerados e desprotegidos. O vírus escancarou que a eficiência buscada pelo neoliberalismo muitas vezes significa cortar custos vitais, comprometendo a segurança e o bem-estar coletivo. E há ainda a crise climática, talvez o maior desafio de nosso tempo. A lógica neoliberal, que coloca o lucro e o crescimento econômico acima de tudo, falha em responder adequadamente a uma emergência que exige cooperação global, regulação e limites claros ao mercado. Em resposta a essas crises, observamos o ressurgimento de políticas de proteção social e de maior intervenção estatal, inclusive em países que foram símbolos do neoliberalismo, como os Estados Unidos. A China, com seu modelo híbrido, mostra que o Estado pode atuar como protagonista na economia, desafiando a ortodoxia de mercado. Diante disso, muitos se perguntam: o neoliberalismo acabou ou apenas se adaptou? Será que estamos testemunhando seu declínio ou sua metamorfose para uma nova forma ainda mais sutil e penetrante? Nas últimas décadas, diversas tentativas de superar o neoliberalismo surgiram ao redor do mundo. Algumas com relativo sucesso, outras marcadas por contradições e limites evidentes. No Brasil, por exemplo, o neoliberalismo foi oficialmente adotado nos anos 1990, com as políticas de Fernando Collor de Mello e, sobretudo, de Fernando Henrique Cardoso. Privatizações em larga escala, abertura econômica e redução do papel do Estado. Nos anos 2000, a ascensão do Partido dos Trabalhadores, PT, trouxe a promessa de um caminho alternativo. Políticas sociais de combate à pobreza, valorização do salário mínimo e expansão do acesso à educação. Porém, mesmo com avanços importantes, o modelo permaneceu inserido na lógica do mercado global, dependente do agronegócio e das commodities. O Estado brasileiro ampliou a proteção social, mas não rompeu com os fundamentos neoliberais. Mais recentemente, a emergência da extrema-direita, representada por governos como o de Jair Bolsonaro, foi interpretada por muitos como uma reação ao esgotamento do neoliberalismo. No entanto, outros analistas apontam que, na prática, essa guinada conservadora aprofundou elementos neoliberais. Mais cortes sociais, desmonte de políticas públicas e precarização do trabalho. O caso brasileiro evidencia um dilema que muitos países enfrentam: como criar modelos alternativos viáveis diante de uma economia mundial cada vez mais interconectada e regida por fluxos financeiros globais? Será possível, de fato, superar o neoliberalismo, ou ele é como uma pele que não conseguimos mais arrancar? Um paradigma que condiciona não apenas nossas políticas, mas a própria forma como pensamos alternativas. Diante de tantas crises e tentativas frustradas de superação, a grande pergunta que paira no ar é: o que vem depois do neoliberalismo? Alguns pensadores falam em um processo de aceleração rumo ao colapso. A intensificação das dinâmicas neoliberais levaria inevitavelmente ao esgotamento dos recursos naturais, ao aprofundamento das desigualdades e ao surgimento de novas formas de autoritarismo. Outros, no entanto, vislumbram a possibilidade de uma nova imaginação política. Movimentos sociais ao redor do mundo, como os que defendem a justiça climática, o feminismo interseccional e o decrescimento econômico, propõem a revalorização do comum. Bens coletivos, serviços públicos fortes e novas formas de solidariedade que transcendam a lógica do mercado. Alguns países buscam um capitalismo mais regulado, com maior presença do Estado e políticas de bem-estar social reforçadas. Outros defendem que é preciso ir além, imaginando formas de organização econômica e social que rompam radicalmente com a primazia do lucro
e da competição. E há também os aceleracionistas, que defendem a ideia paradoxal de que devemos levar a lógica neoliberal ao extremo, até que ela mesma gere as condições de sua superação. Um caminho arriscado que muitos temem resultar mais em ruína do que em libertação. Estamos então diante de uma encruzilhada. Resistir, reformar ou acelerar? E mais profundamente, será que ainda somos capazes de imaginar um futuro fora das amarras neoliberais? E assim voltamos à pergunta que abriu nossa reflexão. O neoliberalismo acabou, ou somos nós que acabamos? Talvez o neoliberalismo não tenha apenas estruturado nossas economias, mas reconfigurado profundamente nossa subjetividade, a ponto de se tornar invisível, naturalizado, como o ar que respiramos. Somos capazes de imaginar outro mundo? Ou, como alertou Mark Fisher, fomos capturados por uma ideologia tão poderosa que só conseguimos prever o fim do mundo, mas não o fim do capitalismo? O desafio, portanto, não é apenas político ou econômico, mas também imaginativo e existencial. Romper com os limites impostos por um sistema que nos ensinou a competir, consumir e performar incessantemente, esquecendo de cooperar, cuidar e construir coletivamente. E você, espectador, consegue imaginar um mundo sem neoliberalismo? Deixe sua resposta nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com quem precisa refletir sobre essas questões e se inscrever no canal para continuarmos esse debate tão urgente. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.